Porque nós tivemos no Brasil, sim, senhores, fraude nas eleições. Eu dei aqui os elementos. E, é claro, o ministro Alexandre precisaria ser neutralizado nas suas funções. Afinal de contas, ele era o agente causador dessa instabilidade. Código de Processo Penal, e isso é o mais grave. Vamos ao Código de Processo Penal, e isso é o mais grave. O Código de Processo Penal, ele diz, no artigo 103, que no STF, um relator que seja suspeito deve apresentar os autos à mesa para que seja definido um novo relator. O artigo 112 fala que um juiz suspeito é incompatível, é impedido de tocar a causa adiante. E o artigo 254 do Código de Processo Penal diz que é suspeito um juiz que seja amigo ou inimigo de uma das partes, se ele, juiz ou a família, responderem por crime análogo àquele que ele está julgando, se ele aconselhou qualquer das partes, ou, artigo 254, inciso 3º, se o processo em que é parte o juiz, cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até 3º grau. Ora, se o juiz é uma das possíveis vítimas do caso que se busca processar, julgar e punir, esse juiz não pode ser o relator. Não pode. Mesmo que nós tivéssemos provas robustas de que isso fosse crime e houve um crime, houve de fato uma tentativa para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, absolutamente ninguém consegue me responder o seguinte: absolutamente ninguém da Globo, absolutamente ninguém do STF, absolutamente ninguém consegue superar essa questão. Se isso tudo é verdade, se isso tudo é crime, por que é que o Alexandre de Moraes está despachando como juiz relator do inquérito? Porque ele é suspeito. E, sendo suspeito, ele está impedido. Valendo lembrar que Lula só é presidente da República. Lula só é presidente da República em razão da suspeição de Sérgio Moro. Então não interessa, por mais reprovável que seja um plano para matar qualquer pessoa, por mais abjeto que ele seja, a gente não pode ignorar que no Brasil o processo tem um peso gigantesco. E se é para a gente viver o império da lei, nós temos que viver o império da lei, porque fora do império da lei é a tirania. E se Lula é presidente da República porque Sérgio Moro era suspeito, tudo que foi praticado nesse inquérito deve ser anulado porque Alexandre de Moraes é suspeito, é uma das supostas vítimas. Por fim, meus queridos, só para lhes dizer que a Constituição, no artigo 49, ela diz que o Congresso Nacional, ela deve aprovar o estado de defesa. Portanto, um rascunho de minuta de estado de defesa não pode ser minuta de golpe. Vale lembrar, meus queridos, que a Lei 9.504 de 1997, ela estabelece que o TSE só pode fazer resoluções até o dia 5 de março do ano das eleições. E quando o TSE faz uma resolução, a resolução 23.714, em 20 de outubro de 2022, ou seja, 7 meses e meio depois do que a lei permite, houve sim fraude nas eleições. Portanto, essa minuta de planejamento que querem trazer como execução do golpe, ela tem toda a razão. Houve fraude às eleições. E houve fraude às eleições.
Porque foi desrespeitada a regra do direito autoral, do direito eleitoral, que está no artigo 105 da Lei 9.504. É só cotejar. Artigo 105 da Lei 9.504 e a Resolução 23.714 do TSE, de 20 de outubro de 2022. A fraude é clara, se comprova com um calendário. E por fim, senhores, há que se acrescentar que o Código de Processo Civil diz, nos artigos 284 e 285, que todo processo que se apresenta deve ser distribuído. E vamos lembrar que o pedido da questão das rádios da coligação do presidente Bolsonaro sequer foi distribuído e o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, além de sequer distribuir, além de sequer cumprir o que determina o Código de Processo Civil, já aplicou multa por litigância de má-fé. Coisa que ele nunca fez com a outra coligação. Portanto, por mais réprobo que seja o fato de se planejar, executar quem quer que seja, não há nenhuma inverdade nesse documento impresso sem o conhecimento de Bolsonaro, mas para o convencimento de Bolsonaro, para o reestabelecimento da ordem, porque nós tivemos no Brasil, sim, senhores, fraude nas eleições. Eu dei aqui os elementos. E, é claro, o ministro Alexandre precisaria ser neutralizado nas suas funções. Afinal de contas, ele era o agente causador dessa instabilidade. Eu acredito que eu já percorri tudo o que eu precisava lhes dizer. Mas falta uma coisa. Ontem o ministro Gilmar Mendes, e aqui eu vou encerrar, ontem o ministro Gilmar Mendes, ele fez um jogo com palavras. E eu recebi algumas reprimendas de colegas. Você disse que foi mera cogitação. Não foi mera cogitação. Funcionários públicos, recursos públicos foram movimentados. Veja as mensagens, eu vi todo o relatório. O ministro Gilmar disse, não houve mera cogitação. Mas percebam o jogo de linguagem. Mera cogitação é diferente de ato preparatório. A mera cogitação não é um ato, é um pensar. Ato preparatório, de acordo com a jurisprudência e o próprio Código Penal brasileiro, é aquilo que está entre a mera cogitação e o início da execução do crime. Portanto, de fato, não foi mera cogitação. Não poderia ter sido mera cogitação. E o ato preparatório não é mera cogitação, porque ele se inicia depois da mera cogitação. Então, reduzir o ato preparatório à mera cogitação é o novo recurso de linguagem para enganar você. Para fazer que você não aprenda o direito penal. Para estupidificar você, nação brasileira. Para deixar você num limbo. O ato preparatório, que no direito brasileiro não é punível, Pavinato, você acha isso certo? Eu teria que soltar, então, as pessoas do PCC que planejaram contra a vida do Moro? Teria. Eu não estou dizendo que eu acho certo ou errado não punir ato preparatório, mas eu estou dizendo que no Brasil é assim. E se não deve ser, o Congresso legisla, não o juiz. Ato preparatório está entre a mera cogitação e a execução do crime em si. Não se deixem confundir com essas falas levianas, inverídicas, de que mera cogitação é ato preparatório. Não, ato preparatório é mais. E vou lhes dizer uma coisa. Um ato preparatório é um ato. É uma execução de alguma coisa, mas não do crime em si, do crime que se visa cometer. Se eles estão tentando enquadrar isso num crime de tentativa de golpe de Estado contra o Estado Democrático de Direito,
eu trago aqui a melhor jurisprudência e lhes digo: no caso do crime de falsificação de dinheiro, se eu compro petrechos, ou seja, acessórios, impressoras para imprimir dinheiro falso, eu comecei a execução do crime de falsificação de dinheiro, ou eu fiz um ato preparatório para o crime de falsificação de dinheiro, porque no meu silêncio eu posso dizer que é para imprimir qualquer outra coisa, a não ser que eu arranque por tortura. A resposta está no Código de Processo, no Código Penal brasileiro, mais especificamente no artigo 291. Se eu sou encontrado com petrechos para falsificar dinheiro, para falsificar moeda, mas eu não sei se eu vou falsificar moeda ou não, eu tenho petrecho, mas eu não comecei a fazer nada, eu respondo pelo crime de petrechos para falsificação de moeda e não pela tentativa de falsificação de moeda. Então, se houve algum crime, esse crime foi o monitoramento ilegal de Alexandre de Moraes. Quem deve responder é quem executou esse monitoramento. E deve responder com base na violação à intimidade, com violação à vida privada e também pelo crime de perseguição. Ponto. E também, óbvio, se são funcionários públicos, deve responder perante a legislação pertinente aos seus cargos. Mas não por tentativa de golpe de Estado. Porque o monitoramento nada mais é do que um ato preparatório para um crime que eles sequer poderiam cometer sem a anuência de Jair Bolsonaro. E o que fica muito claro nesses relatórios é que Jair Bolsonaro e as Forças Armadas frustraram essa meia dúzia de aloprados que fizeram de tudo para convencer o ex-presidente e as Forças Armadas de que o golpe seria um sucesso. Eu não posso transferir essa culpa para ninguém mais, além destes aloprados deste relatório. E isso deve ficar claro. Se são crimes cometidos, são crimes de monitoramento ilegal, violando intimidade, vida privada e perseguindo, mas não tentativa de golpe. Porque, como tentativa de golpe, isso não passa de um ato preparatório. E toda essa análise, senhores, é feita com a análise da integralidade do relatório fornecido pela Polícia Federal e pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. E só faço aqui um apelo. Apelo não, um registro. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro perde muito em não fazer uma nota oficial de repúdio contra esses aloprados. Porque tudo que esse relatório traz, mas chama de minuta de golpe, chama maldosamente, é um rascunho de minuta de decreto de estado de defesa, o que é constitucional. Porque esse relatório mostra que esses aloprados estavam tentando fazer com que Bolsonaro e as Forças Armadas aderissem, assinassem, levassem adiante essa minuta. E mesmo que levassem adiante essa minuta, ela não seria golpe porque é constitucional. E essa minuta, em que pese a ojeriza, o rechaço, a questão de execução e de morte, ela é verdadeira, porque houve fraude, o Alexandre de Moraes necessita ser neutralizado, porque ele é o agente causador da desordem e da insegurança jurídica. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente.
Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.